Ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anuncia a desistência de sua pré-candidatura à presidência. Vacina da Pfizer demonstra a eficácia de 80% em grupo com menos de 5 anos. E você vai ver também. A Argentina investiga primeiro caso de varíola transmitida pelos macacos no país, enquanto a doença avança mundialmente. Zelensky discursa no Fórum Econômico Mundial e pede mais sanções contra a Rússia. O mundo ganhou 573 novos bilionários durante a pandemia, segundo a Oxfam. Pesquisa aponta que mais de 80% dos brasileiros estão dispostos a mudar de carreira em nome do sucesso profissional. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E o ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou hoje a desistência de sua pré-candidatura à presidência em pronunciamento feito na capital paulista. Dória enfrentava resistências internas do partido e de outros partidos da terceira via. A decisão do tucano foi anunciada um dia antes da executiva do PSDB se reunir para definir como o partido se posicionará na disputa presidencial de outubro. Para as eleições deste ano, me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Hoje, este 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, defendeu uma candidatura única com MDB e Cidadania para as eleições de outubro. Nós temos um entendimento de diálogo com Cidadania e com MDB, mas vamos dar um passo à frente agora. A construção agora não é só definir o nome, e o nome de Simone é o nome posto nessa construção, mas agora precisamos construir um projeto de compromissos de programa com o Brasil. Momentos depois da desistência do ex-governador, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que espera contar com sugestões de Dória para o programa de governo dela. Em novembro do ano passado, Dória foi escolhido como pré-candidato do PSDB à presidência da República, ao derrotar em eleição interna o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Desde então, Dória tentava se manter como candidato, apesar dos rachas internos no partido. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou hoje que o Brasil quer agregar valor a produtos exportados para a China, em especial aqueles ligados à soja, minério de ferro e petróleo. Mais cedo, Mourão participou da 6ª sessão plenária da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação no Itamaraty. Mourão disse que as diretrizes que estão sendo elaboradas nos planos bilaterais com o país asiático devem favorecer a abertura das relações e investimentos em setores como agricultura, saúde e comunicações, além de infraestrutura, comércio, educação e sustentabilidade. Além do foco na soja e derivados, minério de ferro e petróleo, o vice-presidente declarou que o Brasil está buscando a abertura para novos produtos, como por exemplo o trigo. Ele também revelou que o Brasil está discutindo o acesso aos fundos verdes criados pelos chineses, que servem de apoio a ações de combate ao desmatamento e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. Mourão acrescentou que estão em andamento acordos envolvendo os dois países, que estabelecem orientações que devem ser mantidas pelo próximo governo. Um dos planos é estratégico e vai até o fim da década, e o outro executivo, com implementação até 2026. Em ambos está prevista a participação chinesa em projetos de infraestrutura do Programa de Parcerias de Investimento, em especial na construção do corredor bioceânico que ligará o Brasil ao Pacífico a partir da fronteira com a cidade paraguaia de Porto Murtinho. E depois de mais de 50 dias de greve, os médicos peritos e funcionários do administrativo do INSS voltaram a trabalhar nesta segunda-feira.
o governo aceitou as reivindicações dos servidores. O repórter Almeida Júnior traz mais informações. A Associação Nacional dos Médicos Peritos informou que as reivindicações foram aceitas pelo governo depois de uma reunião no Ministério do Trabalho. No encontro, ficou decidido reajustes salariais lineares para todo o funcionalismo público. Os funcionários do INSS entraram em greve pedindo um reajuste de 19,99%, que seriam de perdas acumuladas à inflação dos últimos meses. Depois deste acordo, as atividades dos médicos peritos e funcionários administrativos foram retomadas nas agências do INSS. Durante os 52 dias de paralisação, mais de 320 mil exames periciais foram remarcados. A perícia médica é obrigatória para a concessão de auxílios acidente por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. De acordo com a Associação Nacional dos Médicos Peritos, mais de 1 milhão de segurados estão na fila das perícias médicas do INSS. Vamos falar sobre saúde. A Pfizer anunciou que a vacina contra a Covid-19, produzida em parceria com o laboratório BioNTech, é eficaz para as crianças com idades entre 6 meses e 5 anos, quando administrada em 3 doses. O anúncio ocorre no momento em que a Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos, a FDA, tem várias reuniões programadas para analisar a autorização do imunizante para essa faixa etária. A farmacêutica fez um ensaio clínico no qual administrou 3 doses de 3 microgramas e registrou que a vacina provoca uma forte resposta imune. Os efeitos colaterais foram similares entre os que receberam a vacina e o placebo. Uma estimativa preliminar afirma que a eficácia foi de 80%. De acordo com os novos dados, 1.678 crianças receberam a terceira dose pelo menos 2 meses depois da segunda, no momento em que a variante Ômicron era predominante. Uma análise de um subconjunto de participantes revelou que os níveis de anticorpos eram semelhantes aos observados em jovens de 16 a 25 anos que receberam 2 doses. Não foram identificados novos eventos adversos e a maioria dos efeitos colaterais foi leve ou moderado. Os casos graves de Covid são raros entre crianças com menos de 5 anos. Os Estados Unidos registraram 477 mortes nesta faixa etária, apenas 0,1% de todas as mortes. E olha só, o Ministério da Saúde decretou o fim do estado de emergência por Covid. A medida assinada em abril pelo ministro Marcelo Queiroga entrou em vigor ontem. O Ministério da Saúde atribuiu a decisão a uma melhora do quadro epidemiológico do Brasil, a elevada cobertura vacinal da população e a capacidade de resposta e assistência do Sistema Único de Saúde a casos suspeitos e confirmados. Entre os dias 9 e 15 de maio, os resultados positivos representaram um pouco mais de 26% do total de exames realizados, com 31.623 casos e um aumento de 56% em relação à semana anterior. Entre as ações de vigilância mantidas por Queiroga estão a testagem, o monitoramento de contatos, a notificação, a vigilância de reinfecção e o monitoramento das síndromes inflamatórias em crianças e adultos. No início do mês, a Anvisa autorizou a retomada dos serviços de bordo e a lotação máxima de passageiros em voos nacionais, desde que a máscara seja mantida. A classificação da Covid-19 como pandemia, no entanto, só pode ser alterada oficialmente pela OMS. A Argentina está investigando o primeiro caso de varíola transmitida pelos macacos no país. Enquanto isso, a doença avança mundialmente, causando o maior surto já visto na Europa. Um morador de Buenos Aires está com sintomas compatíveis com o da varíola dos macacos desde que retornou de uma viagem pela Espanha, um dos países da Europa que estão lidando com casos da doença. Segundo o governo argentino, o paciente está bem, isolado e recebendo tratamento para os sintomas. Na última semana, o mundo acompanhou um crescimento rápido no número de casos da doença, principalmente em países da Europa. O vírus, porém, já se espalhou pelos continentes da América do Norte e da Oceania. Já são mais de 100 casos confirmados no planeta. A Organização Mundial da Saúde se mostrou disposta a deter a transmissão e reforçou que o risco de contágio é muito baixo entre a população em geral. A doença é típica de países da África Ocidental e a primeira vez que foi identificada em humanos foi em 1970 na República Democrática do Congo. A boa notícia é que o vírus é menos contagioso.
tem uma taxa de mortalidade entre 3% e 6% dos casos. É transmitido por contato ou exposição de gotículas de saliva. Os sintomas são lesão pelo corpo, inchaço nos gânglios, febre e o período de recuperação normalmente dura de 2 a 4 semanas. Já existe uma vacina contra a varíola dos macacos aprovada pela OMS. Como prevenção, o governo americano já fechou um contrato de 119 milhões de dólares com uma fabricante dinamarquesa. E mudando de assunto, a partir de agora, passageiros do aplicativo Uber que pagam em dinheiro terão que tirar uma selfie para concluir o pedido da corrida. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Tira uma selfie e aí sim finaliza o pedido da corrida. Essa é a nova exigência da Uber, que anunciou esse novo recurso chamado YouSelfie, que passa a ser utilizado por aquelas pessoas que costumam pagar pela corrida em dinheiro. Segundo a empresa, a novidade chega para aumentar a segurança dos motoristas, já que seria mais uma ferramenta para a verificação do usuário, além do CPF e outros dados pessoais. Pesquisas internas mostraram que esse era um dos principais pedidos dos motoristas do aplicativo, que agora então é colocado em prática. Segundo a Uber, a foto tirada por meio do YouSelfie no ato do pedido da corrida não será compartilhada com os motoristas e nem passará por verificação biométrica. O objetivo é deixar essa foto armazenada nos servidores da empresa para utilização das autoridades em caso de necessidade. E você vai ver ainda nesta edição o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursa no Fórum Econômico Mundial e pede mais sanções contra a Rússia. E ainda a pesquisa aponta que mais de 80% dos brasileiros estão dispostos a mudar de carreira em nome do sucesso profissional. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Já desejo a todos uma ótima semana. Segunda-feira está começando, né? Ou quase terminando aqui na nossa edição. Olha, o acordo entre a Prefeitura e as empresas de ônibus foi assinado. E agora seguem as novas regras para a mobilidade. O acordo feito entre a Prefeitura do Rio e as empresas de ônibus que circulam na capital do estado foi assinado na última sexta-feira. O objetivo é recuperar o sistema rodoviário, aumentando a circulação de veículos. Os principais tópicos deste documento incluem a manutenção do valor da passagem de R$ 4,05 e redução do contrato de concessão de 2030 para 2028. As empresas não receberão mais o subsídio da Prefeitura pela quantidade de passageiros, mas sim pela quilometragem rodada, que será verificada por meio de GPS de forma transparente e disponível ao público. E vamos de novidade boa. Aqui no Rio, muitos conhecem a famosa batata frita de Marechal Hermes e, a partir de agora, ela vira patrimônio do estado. A batata frita de Marechal Hermes agora é patrimônio cultural material do estado do Rio. A lei número 9.692 foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e já foi publicada no Diário Oficial Fluminense. A batata frita é vendida há anos numa barraquinha pelo comerciante Ademar de Barros Moreira, perto da estação de trem de Marechal Hermes, na zona norte do Rio. Esta barraquinha produz toneladas de petisco e já virou tradição no bairro, onde está instalada há mais de 30 anos. Maria Alice e Juliana, quem não gosta de uma batata frita? Bom, começar a semana comendo uma dessas não vai fazer bem para a dieta, mas agora não é qualquer batata, é um patrimônio. Vale a pena. Eu fico por aqui e até amanhã. Anderson, ninguém resiste a uma batata frita, viu? Obrigada pelas informações. Quem não gosta, hein, de uma boa batata frita? Obrigada, Anderson. Boa noite.
E olha só, em mais destaques internacionais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um discurso na abertura do Fórum Econômico Mundial realizado em Davos, na Suíça. A guerra na Ucrânia é um dos principais assuntos do fórum, que neste ano baniu a participação da Rússia. O Fórum Econômico Mundial em Davos voltou a ser presencial depois de 2 anos. Apesar de ser o retorno, o principal discurso do dia foi virtual. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participou do encontro e apelou ao mundo que crie novas ferramentas para prevenir guerras. Muito aplaudido pela plateia do fórum, Zelensky pediu sanções máximas contra a Rússia. Foi duro nas cobranças e afirmou que a reconstrução da Ucrânia pode custar 5 bilhões de dólares por mês. É assim que as sanções devem ser máximas para que a Rússia e qualquer outro agressor em potencial que queira travar uma guerra brutal contra seu vizinho saiba exatamente a que isso está levando. Mais de 10 líderes ucranianos participaram do encontro. O chefe do Programa Mundial de Alimentos da ONU alertou que a guerra na Ucrânia afeta a segurança alimentar global e aumenta o fluxo migratório. A ONU informou hoje que a invasão russa da Ucrânia fez o número de deslocados forçados superar pela primeira vez os 100 milhões de pessoas em todo o mundo. A Acnur, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, destaca que o número é alarmante, preocupante e uma cifra que nunca deveria ter sido atingida. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda frente ao real nesta segunda-feira e caiu pela terceira sessão consecutiva. A moeda norte-americana, então, recuou aí 1,41% e encerrou o dia cotada a R$ 4,80 na venda. O Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, operou em alta nesta segunda-feira, acompanhando aí o dia positivo nos mercados externos. O índice subiu 1,93% e encerrou o dia a 110.582 pontos. E olha só, nos primeiros 3 meses deste ano, os saques superaram os depósitos em mais de 40 milhões de reais. Essa é a maior queda na poupança desde 1995. A caderneta de poupança continua sendo o investimento preferido dos brasileiros. A estimativa é de que 1 a cada 4 pessoas utilizem essa aplicação, de acordo com dados da Ambima, Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e Capitais. Mas a queda de rendimento nos últimos meses tem feito com que muita gente saque o dinheiro que estava guardado. Nos 3 primeiros meses de 2022, o volume total de saques foi de 872,6 bilhões de reais. Enquanto os depósitos totalizaram 832,3 bilhões de reais, um saldo negativo de 40,3 bilhões de reais. O número representa a maior fuga de recursos da poupança desde 1995, quando teve início a série histórica do Banco Central. E a justificativa é o cenário econômico desfavorável. As seguidas altas na inflação têm feito o dinheiro guardado na poupança perder o rendimento. A alta do desemprego também contribui, já que muitos trabalhadores acabam tendo que recorrer aos recursos que estavam guardados. E mesmo quem está empregado, por vezes, tem que sacar o saldo da poupança para completar o orçamento e pagar as contas. Com todas essas dificuldades, o saldo total na poupança hoje é de 1,006 trilhão de reais, o que representa uma queda de 3,15% em relação a julho do ano passado, quando atingiu o seu auge com 1,038 trilhão. E olha só que discrepância, um relatório da ONG Oxfam intitulado Lucrando com a Dor revelou que o planeta ganhou 573 novos bilionários durante a pandemia. A pesquisa foi lançada no mesmo dia da abertura do Fórum Econômico Mundial na Suíça. Durante a pandemia, os lucros corporativos criaram um novo bilionário a cada 30 horas. Ao mesmo tempo, a combinação entre a crise da Covid-19, o crescimento da desigualdade e o aumento dos preços dos alimentos pode levar até 263 milhões de pessoas à pobreza extrema ainda este ano.
A pesquisa foi baseada em classificações da revista Forbes e dados do Banco Mundial. A diretoria da ONG, atuante em mais de 90 países na busca de soluções para o problema da pobreza, desigualdade e da injustiça, disse que houve um aumento das fortunas de um pequeno grupo de pessoas, enquanto a maioria da população do mundo enfrenta o drama da fome, falta de acesso à saúde e à educação. A criação de um imposto anual sobre a fortuna dos bilionários poderia gerar quase 3 trilhões de dólares por ano, o que possibilitaria que 2 bilhões e 300 mil pessoas pudessem sair da pobreza e ainda produzir vacinas para o mundo e oferecer serviços para todos os cidadãos de países de renda baixa e média. E olha só, uma pesquisa de uma empresa global de gerenciamento de pagamentos aponta que mais de 80% dos brasileiros pensam em mudar de carreira, Ju. Pois é, muitos estão deixando cargos importantes para se tornarem empreendedores. A pesquisa aponta que de 4 em cada 5 brasileiros planejam em mudar de carreira. A maioria deles aponta que deixariam os atuais cargos para empreender. Caio é um exemplo disso. Deixou de trabalhar no comércio da família no interior de São Paulo, cargo que exerceu durante a vida toda. Hoje, ele trabalha como consultor tributário. Eu sempre trabalhei no comércio da minha mãe. Desde os meus 12 anos, já tive outras experiências profissionais. Foi um grande desafio para mim. Vim para uma cidade grande, começar a atuar em uma nova área, pandemia, morar sozinho, foram vários desafios. Estou adorando essa nova área, é uma área que eu quero seguir. No caso do Eduardo, a mudança foi ainda mais drástica. Ele seguiu os exemplos de 2 irmãs. Ele trocou a carreira na área de logística de uma empresa onde trabalhou por mais de 20 anos, para trabalhar como técnico de enfermagem em um hospital. Sem nenhum interesse, eu acabei fazendo um curso de técnico de enfermagem, só para ter uma segunda opção de profissão, mas sem nenhuma intenção de trocar de área. E aí terminei o curso, gostei muito, e aí quando eu saí de férias da empresa que eu estava, eu fui só testar o mercado para ver como é que era a área de trabalho, fui ver como era que fazia provas da área, e aí eu consegui um processo seletivo no segundo dia de férias, aí fiz o processo, passei, e mesmo sem ter saído da outra empresa, já comecei a trabalhar no hospital. Aí quando eu retornei de férias, pedi demissão e estou aí na área. Segundo a consultoria britânica, 76% dos brasileiros passaram a repensar sobre carreiras durante a pandemia. Esse estudo vem de um dado sobre como a crise impactou na vida de pessoas em 7 países, sendo o Brasil um deles. Segundo os especialistas, isso significa que mudar de empresa é hoje um processo muito comum, uma realidade para profissionais de qualquer área, diferente dos nossos pais ou avós, que passavam a vida toda se dedicando a uma única atividade e até mesmo a uma única empresa. Hoje, a dinâmica está muito mais flexível. As empresas hoje, a maior parte delas não se reinventou. Nem antes, nem durante, nem o pós-Covid. Continua aquela mesma estrutura piramidal, o chefe, aquela estrutura patriarcal, manda, você obedece. E os profissionais começam a repensar suas carreiras, né? Será que eu quero ficar aqui todo esse tempo? Eu enxergo, não vou aprender, vou empreender, vou ganhar o meu próprio dinheiro. Isso é bom. Um país que cresce é um país que tem um empreendedorismo, mas também tem um intraempreendedorismo. Quem quer ficar na empresa também pode ajudar muito ela a crescer e ele, por consequência, ou ela, crescer junto com a empresa. Ainda de acordo com o especialista, o sonho de muita gente é empreender e ser dono do próprio negócio, mas nem todos têm o perfil de empreendedor. Quando você vira empresário, as pessoas também precisam saber que é necessário abrir mão de tempo, muitas horas de sono, investir no conhecimento o tempo todo, aprender, tomar decisões. Quando você vira empresário, você ganha um sócio à força chamado governo, que fica com 20%, 25%, 30% do faturamento, que isso chama pagamento de imposto. Então, a vida de empresário é uma vida sofrida e para ter estômago para tudo isso, o empresário tem que aceitar abrir mão, muitas vezes, de toda aquela fantasia de que vai ter sucesso a qualquer custo em curto espaço de tempo. Desafio que foi vencido por Eduardo. E quando perguntamos se o risco valeu a pena, olha aí a resposta. Tá bacana a área. Além de agora de curso técnico, estou formado, estou dando um próximo passo. Vou ser enfermeiro, graduado e tem bastante campo aí a área da enfermagem, várias especialidades, né? E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você. Ótima noite para você.